A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus abençoe tudo que é teu, amém? Eu peço que você fique no vídeo, quando você abrir o vídeo aí, fica até o fim. Escuta a palavra de Deus e no final nós vamos estar orando e Deus vai abençoar tanto a tua vida aí como a minha vida aqui também do lado de cá, amém? Deus é fiel e justo para nos dar vitória, para nos abençoar, para nos livrar de tudo que é trama do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. No capítulo 19 de 1 Samuel, no versículo 1, né, eu vou ler primeiro o cabeçalho aqui, que diz assim, ó. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. Jonatas era filho de Saul. Jonatas, ele aplacou a inveja, o ódio, a ira que Saul tinha no coração contra Davi, porque Jonas e Davi se davam muito bem, tá entendendo? Jonas era amigo de Davi, era filho de Saul, mas era amigo de Davi. Os dois eram jovens naquela época, né? Andava junto e ele via os feitos que Davi fazia e ele gostava muito de Davi e Davi dele. Foi tanto que eles fizeram aliança para que eles nunca se levantassem um contra o outro, tá entendendo? Mas Deus estava fazendo aquilo na vida de Jonas e de Davi para preservar a vida de Saul diante do rei. Porque se Jonas fosse um filho daquele que obedecesse tudo que o pai mandasse, ele tinha matado Davi com os soldados e Davi não tinha reinado em Israel. Mas Deus sabe livrar os servos dele, Deus sabe livrar aqueles que ele ama de cair nas armadilhas do inimigo, amém? No versículo 1 diz assim, ó, e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Ele era muito amigo de Davi e ele disse, eu não vou deixar meu pai fazer isso com Davi não, que Davi é meu amigo. Davi é uma pessoa honesta, é um rapaz bom, é um homem bom, então eu não vou deixar meu pai matar Davi. Eu vou falar com Davi para que Davi fuja, para que Davi saia daqui, tá entendendo? Porque meu pai tá querendo fazer maldade com ele. Você vê que muitas vezes, né, irmão, a palavra de Deus diz que os nossos próprios inimigos é o que estão dentro da nossa casa, né? E você via ali, né, que Jonas, naquele tempo, virou inimigo do pai dele para ser amigo de Davi. Porque ele não quis fazer o que o pai mandava. Por, por ordem da palavra, ele estava desobedecendo o pai dele e desobedecendo o rei. Mas era plano de Deus para que nada acontecesse de ruim com Davi. Porque Deus estava usando a vida de Jonas para dar livramento para Davi, né? Porque quando Jesus disse que o próprio inimigo está dentro da nossa própria casa, ele não estava enganando a gente nem nada não, porque ele já vivia com Judas lá no meio dos discípulos, no meio deles, comendo junto lá, e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus preparou o coração da gente para a gente hoje conviver com essas coisas. A gente hoje conviver com esses negócios, para quando vier de encontro a gente não se espantar, não se escandalizar, não querer deixar de fazer a vontade de Deus. No versículo 2 diz assim, ó, e Jonatas o anunciou a Davi, dizendo, meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te, guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto, e esconde-te, e sairei eu, e estarei à mão de meu pai, no campo, em que estivere, e eu farei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te contarei. Tá entendendo? Jonas falou que para Davi se esconder, né? Davi sair dali, se esconder, e ele ia sair com o pai dele para o campo, né? E ia experimentar falar de Davi para Saul, para ver qual eram as palavras de Saul contra Davi, e ele depois ia e contava a Davi se as palavras eram boas ou se as palavras eram ruins. Então Davi estava ali, né, dependendo primeiramente de Deus e depois daqueles conselhos de Jonatas ali, o filho de Davi. Ele estava confiando em Deus e confiando que o filho de Davi era amigo dele, que não ia deixar que o pai dele nunca chegasse junto dele para fazer mal. Então, às vezes, irmão, Deus usa pessoas ao redor da gente que a gente nem conhece, às vezes. Nem foram criados com a gente, nem conviveram muito com a gente, mas só porque a gente conheceu ela e elas gostam muito da gente, a gente gosta delas, a gente se apega com as pessoas, tá entendendo? E a gente não deixa que o mal venha chegar até aquela pessoa, porque Deus usa a vida das pessoas, a minha usa a sua, usa de qualquer um para interceder pelaquela pessoa, para que o diabo não venha tocar nela, para que o diabo não venha
fazer maldade com ela, tá entendendo, irmão? Porque o homem, irmão, ele em si só, ele é mau. Mas se ele estiver sendo usado por Satanás, ele é pior ainda, tá entendendo? Então Deus sabe controlar a vida do homem iracundo. Deus sabe controlar a vida da mulher iracunda, daqueles que se levantam contra a palavra dele, contra o reino dele. Deus sabe livrar você. Deus sabe te guardar, porque Deus é fiel. Ele é o mesmo que estava na vida de Davi, na vida de Jonas, na vida de Saul. Ele é o mesmo que estava naquele tempo, com aqueles homens israelitas ali. Ele está com nós aqui hoje para nos guardar e nos livrar. Porque Deus tem uma promessa contigo de te abençoar. Deus tem uma promessa contigo de te levar para um futuro abençoado, para um lugar melhor. E o inimigo não quer que isso aconteça, porque todo levante que se levanta contra a sua vida é para querer impedir a obra de Deus na sua vida. Assim como os próprios irmãos de Jesus, os filhos de Israel, se levantaram contra Jesus para não querer deixar Jesus cumprir o ministério dele aqui na terra. O inimigo usou aqueles homens ali para não deixar Jesus cumprir o ministério que ele veio fazer para salvar a minha vida e a tua. Então hoje o inimigo tenta de todo jeito impedir a obra de Deus na nossa vida, rejeita, despreza a gente, pensando que isso, porque o inimigo sabe, irmão, que ele é desprezado, é condenado, não tem salvação para ele, então ele faz a mesma coisa com os homens, para querer humilhar os homens, desprezar os homens, para entristecer o homem, para o homem criar ódio de Deus, querer ficar contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus. Porque ele sabe que o homem ficando contra Deus, o homem nunca vai entrar no céu, nunca vai ver Deus de novo como ele é. Mas ele sabe que se o homem se converter do seu mau caminho e aceitar Jesus e andar nos caminhos de Deus, ele vai ser salvo um dia por Jesus Cristo e um dia vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. E o diabo não quer que ninguém tenha a vida eterna. Porque ele estava lá no céu, ele sabe que lá é bom, mas ele pecou contra Deus e foi expulso de lá e não tem mais vaga para ele lá, não tem mais lugar para ele. Não tem perdão para Satanás. Aí diz assim, ó. Então Jonas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não pequei, orei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, tá entendendo? Então ele ficou intercedendo por Davi ali diante de Saul, dizendo: não peque, meu pai, contra Davi, não faça nada com Davi não, que os feitos que Davi fez, ele derrubou o gigante ali, ele fez tanta coisa boa já para te ajudar, para apoiar seu reino, e por que você vai querer se levantar contra ele agora para querer destruir a vida do servo de Deus? A vida daquele que Deus botou junto de você para te ajudar. Mas os homens, irmão, que nem eu estou te dizendo, se não tiver selado com o Espírito Santo de Deus, se não tiver na graça de Deus, ele fica mal, ele dá lugar para o diabo. O ódio entra no coração, a inveja, que é o pior sentimento que tem, é a inveja. O invejoso é pior, que nem a gente sempre fala, é pior do que uma mulher ciumenta. Porque a mulher tem ciúme do seu marido porque gosta dele, não quer ver ele cair na mão de outro, não quer ver ele sair da vida dela, tá entendendo? Mas o invejoso, ele quer o que é dos outros, quer destruir aquela pessoa de todo jeito para querer conseguir aquilo que ele tem, tá entendendo? Mas Deus derruba toda a inveja por terra, Deus derruba todo o olho grande, toda falsidade, toda mentira contra a minha vida e contra a tua vida. Porque isso não se prevalece diante de Deus, não. Quem não se prevaleceu diante de Jonas e nem de Davi naquela época, tá entendendo? Saul não conseguiu o que ele queria, não. Ele até quis fazer, mas Deus não deixou. Porque Deus tem o controle sobre a vida do diabo e sobre a vida do ser humano também. Se o homem não quiser obedecer a Deus, Deus sabe como agir com a vida do ser humano. Aí diz assim no 5, ó, porque, pois, a sua alma não na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa, tá entendendo? Aí Jonas está dando conselho para ele aqui. Por quê? O Senhor viu que Davi botou a vida dele em risco quando ele foi lutar com Golias, tá entendendo? Botou a sua vida em jogo, foi lá, lutou, derrotou o gigante, tá entendendo? Derrubou o gigante, deu livramento a todo Israel, até a ti mesmo ele livrou com as mãos dele ali, Deus usando a vida dele para derrubar aquele gigante que estava afrontando Israel já fazia dia. E você mesmo se alegrou na hora com Davi, tudinho, pela vitória de Israel, pela vitória do povo. E agora você quer matar um rapaz inocente, uma pessoa que só está fazendo bem, só está querendo te ajudar.
Tá entendendo? Porque tem gente que é soberba, irmão. Você está ajudando a pessoa, você está intercedendo por ela, você está lutando pelaquela pessoa e a pessoa só está dando coice em você, só dando patada, só te rejeitando, te desprezando, porque isso é o próprio inimigo na vida da pessoa, irmão. É o próprio inimigo, porque o inimigo sabe que ele é soberbo, sabe? Mas soberbo é isso, você está querendo ajudar a pessoa e a pessoa dando coice em você, dando patada. Por isso que Jesus falou assim, não jogue pérola para os cães e nem para os porcos, porque eles vão pisar, vão espisotear, tá entendendo? Não vão dar valor às pérolas que você jogar para eles. As pérolas é a palavra de Deus, irmão. Não fale de amor, não fale de paz com quem não quer nada com a vida, não. Com quem não quer nada com Deus, com quem não gosta da palavra de Deus, não gosta de crente. Ele ama o mundo, ele é do mundo, ele ama o mundo, ele vai ficar no mundo e não vai vir para a presença de Deus porque ele não quer aceitar Jesus, ele não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, ele gosta do mundo. Ele gosta do baragubago lá, da farra, da gandaia, tá entendendo? Não adianta você ficar no pé do ouvido dessas pessoas falando toda hora de Jesus para ele, não, porque a pior coisa é você joga pérola para pessoas que não quer nada com Deus, tá entendendo? Deixa lá no canto dele, ora para essas pessoas, entrega na mão de Deus, tá entendendo? Porque o homem, ele em si mesmo, ele sabe que ele não é nada, sabe? O homem é medroso, o homem é fraco, é covarde, tá entendendo? Mas quando o homem entrega a vida dele na mão de Deus, Deus faz desse homem um vencedor, fortalece ele, dá graça a ele, dá sabedoria a ele e entendimento para que ele venha vencer todo levante e obstáculo do inimigo contra a vida dele, da família dele, dos que estão ao redor dele, tá entendendo? Então, entrega a tua vida na mão de Deus hoje, guarda essa palavra, saiba que Deus não vai deixar ninguém tocar em você, nem a sua família, em nada que é teu, porque tudo que é teu está guardado e protegido debaixo da mão do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, que o Senhor abençoe ela, Pai, que o Senhor guarde a vida dela, livra das afrontas, meu Deus, das planos de Satanás contra a vida dessa mulher, desse homem, Pai. Livra ele e guarda debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Abençoe, meu Deus, tudo que é dele, o trabalho, o comércio, a empresa. Abençoe os negócios desse homem, Pai, para que venha tudo dar certo onde ele botar a mão, meu Deus, dessa mulher. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já pela vitória dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.